A paz do Senhor a todos os pastores, professores e professoras, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Valbert, membro da nossa SEADEMA, pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus em Bacabal, e é um prazer estar com você para apresentar esse subsídio da nossa EBD. Sou o pastor Edson Bispo, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Bacabal, membro da SEADEMA desde 1998, e faço parte também da Comissão de Educação e Cultura. E estamos hoje aqui para apresentar este formato da EBD para todos aqueles que compartilham deste ensinamento cristão. Muito bem, eu quero aproveitar o momento para agradecer ao convite feito pela Comissão de Educação e Cultura da nossa SEADEMA. E aproveito para também dizer que o pastor Edson, nosso companheiro aqui nesse formato de subsídio para todos os nossos professores, pastores e alunos, ele vai iniciar então com um diálogo, uma pergunta. Nós estaremos fazendo esse trabalho em forma de perguntas e respostas. A lição é de número 2 e tem como assunto principal despertamento espiritual, um milagre. Nós temos como nosso texto áureo também Romanos capítulo 13, versículo 11, que diz: "E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." A nossa verdade prática diz que o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Nossa primeira pergunta ao nosso comentarista, o pastor Valbert, é exatamente: comente um pouco sobre os objetivos desta lição. Tudo bem, pastor Edson, e a todos os nossos telespectadores. Todo professor, ao preparar uma ação pedagógica, ele primeiramente elabora os objetivos. E o objetivo entendemos como sendo o caminho a ser traçado pelo professor para ter êxito, para alcançar um resultado positivo durante o processo de ensino-aprendizagem. Eu faço esse preâmbulo para aproveitar e incentivar a todos os nossos professores, professoras da Escola Bíblica Dominical para serem conscientes da importância que tem a construção dos objetivos, com o propósito, obviamente, de alcançar o resultado da aprendizagem durante o processo de ensino. O objetivo geral da nossa lição, nós estamos trabalhando esta semana um tema muito relevante para toda a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o despertamento espiritual, um milagre. E o objetivo geral, apresentado na nossa lição, é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Os objetivos específicos elencados também na lição é como alcançar, seria o como alcançar esse objetivo geral. E eu destaco: explicar aos alunos os objetivos do despertamento espiritual, ou despertamentos espirituais, enumerar as finalidades do despertamento, ilustrar que Deus cumpre as suas promessas. Todo o conteúdo da lição desta semana vai estar exatamente relacionado a esses objetivos. Então, querido professor, querida professora, amado pastor, amada pastora, meus alunos e alunas, é necessário compreender a importância de destacar, de enfatizar esses objetivos para que as nossas aulas alcancem o resultado positivo que nós queremos alcançar. Muito bem, pastor Valbert. Você também que está nos ouvindo nesse momento, nós estamos estudando o livro de Esdras e o livro de Neemias a respeito sobre este despertamento espiritual. E nós sabemos que a submissão à vontade de Deus, ela gera esse despertamento espiritual. Nossa primeira pergunta, a segunda pergunta, seria: de quem emana o despertamento espiritual baseado em Esdras e Neemias? Tudo bem, pastor Edson? O texto
da nossa lição, da segunda lição que nós estamos estudando esta semana, nos deixa muito claro, apesar do esforço humano, do homem se colocar na brecha, como aconteceu na primeira lição, em que Daniel, ao ler a palavra de Deus, sobretudo do livro do profeta Jeremias e do profeta Isaías, constatou que o tempo da escravidão, que o tempo do cativeiro havia chegado ao fim. E ele colocou no seu coração, como Daniel foi um homem sensível a Deus, ao Espírito de Deus, colocou no seu coração buscar a Deus, orar. E Daniel tinha o hábito saudável que todo crente deve ter, que é o de orar. E ele orava 3 vezes ao dia. E ele buscou em Deus esse despertar, esse despertamento espiritual, esse avivamento espiritual. Mas é importante destacar a todos que nos ouvem e que nos assistem, que todo e qualquer despertamento espiritual emana única e exclusivamente de Deus. É por meio de Deus, é através de Deus que Ele vai gerar nos crentes que se dispõem a ser usado por Ele, a ser instrumento dele, o verdadeiro despertar espiritual. Então, em síntese, o despertamento espiritual origina-se em Deus, o Criador de todas as coisas. A segunda pergunta, dentro desse mesmo assunto, é bem pertinente, visto que esse despertamento, ele emana de Deus, exclusivamente de Deus, primeiramente de Deus. Temos que ver aqui a segunda pergunta, ao mesmo assunto, é saber quem Deus usa para este despertamento espiritual. Muito bem, antes de adentrar a esse questionamento, quem Deus usa, eu quero dizer, dentro ainda, fazendo um gancho com a primeira e a segunda questão aqui levantada, da questão do despertamento espiritual que emana de Deus, que Deus, ele realiza a sua vontade. E dentro desse aspecto da vontade soberana de Deus, nesse período da história de Israel, quando Daniel busca a Deus e cumpre-se na vida de Daniel, a partir dele, na vida de Neemias, de Zorobabel, de Esdras, o retorno a Jerusalém para reconstruir o templo, para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas é sempre importante destacar que Deus é soberano. E há 2 vontades de Deus, ou 2 formas de Deus de se evidenciar a vontade dele. A vontade divina de Deus, ela é a causa final de todas as coisas. Ela é absoluta e inevitável. Portanto, é a partir da vontade de Deus, dentro do aspecto eficaz, que ele demonstra quem ele quer usar. Porém, Deus quer usar, dentro dessa vontade eficaz, porque também há a vontade permissiva de Deus, Deus quer usar aquele homem, aquela mulher que se disponibiliza para ser instrumento dele aqui na terra. Então é preciso que o crente busque a Deus, se coloque na presença de Deus, porque nada há mais importante na vida do que se colocar na presença de Deus para ser usado por ele aqui na terra. Assim como Deus usou Zorobabel, assim como Deus usou Esdras, assim como Deus usou Neemias. Bem, nós vemos também que as finalidades desse despertamento. Observamos aqui, pastor Valbas, de acordo com a sua análise também, que Deus usa uma nação ímpia, pagã, para trazer juízo para o povo e ao mesmo tempo promover um despertamento espiritual. Então, me permita só para colaborar ainda com o que o senhor está falando, pastor Edson, é que Deus usou Ciro para decretar a liberdade do povo de Deus, o retorno a Israel, de acordo com o comentador da nossa lição, e isso já havia, os profetas já haviam predito, Isaías predisse isso, que Deus levantaria Ciro, um governo medo-persa, para libertar o povo de Deus. E, obviamente, para todo despertamento espiritual, Deus vai usar alguém que se coloca na brecha para ser usado, ser instrumento dele aqui na terra. Exatamente, 180 anos antes, foi profetizado a respeito do seu nome. Mas existe uma finalidade para tudo isso. Eu acredito que toda prova, toda luta, ela tem a sua finalidade. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo isso, todo este cenário, todo esse momento difícil,
trouxe um despertamento. Aí você pode agora elencar esses pontos principais, essas finalidades desse despertamento sobre a restauração nacional de Israel e também a restauração espiritual de Israel. Tudo bem, o senhor de alguma maneira já até citou essas finalidades do despertamento na vida da nação de Israel. Primeira causa desse despertamento, que nós gostaríamos de colocar e compartilhar com você, é que a restauração nacional de Israel. Isso também foi profetizado por Isaías. Isso também foi profetizado por Jeremias. A restauração como Estado politicamente organizado, com governo. E nós sabemos pela história de Israel que eles foram dispersos e que somente no ano de 1948, nos tempos modernos, é que Israel novamente voltou a ser um Estado organizado, inclusive com o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, na sessão da ONU de 1948. Então, a restauração nacional de Israel foi o primeiro motivo, a primeira finalidade, a primeira causa do despertamento da nação de Israel. A segunda, como já o senhor destacou, pastor Edson, é a restauração espiritual de Israel. O profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 2 a 6, diz que Israel estava enfermo dos pés à cabeça, antes de serem levados cativos a Babilônia. Eles estavam enfermos pela desobediência, pela ingratidão, pela falta de compreender os propósitos de Deus. Era uma nação que havia perdido a essência da espiritualidade, da comunhão com Deus, do culto a Deus, perverteram os valores, os princípios, colocaram uma miscigenação dentro daquilo que Deus havia colocado como um culto de celebração e adoração a Ele. Agora chegou a hora do despertamento. E é bom destacar, pastor Edson e meus caros alunos e pastores e professores, que todo e qualquer despertamento flui dentro do coração daquele que é despertado a partir da oração e da volta aos valores da palavra de Deus. E a gente viu isso acontecendo na vida da nação de Israel. Isso Deus promove uma limpeza espiritual para poder agir na vida do povo. Então Deus sempre promoveu esses despertamentos espirituais, promovendo uma limpeza também espiritual no seu povo. Bem, agora nós teremos o nosso terceiro ponto, onde estaremos finalizando aqui, onde Deus cumpre as suas promessas. Haviam promessas que haviam sido ditas, proferidas, profetizadas ao povo do retorno novamente para Jerusalém. E Deus fez bastante promessa. E essas promessas agora começam a se cumprir. Queria que você falasse um pouco sobre Deus cumpre as suas promessas. Deus é um Deus que cumpre as suas palavras. O profeta Jeremias, ele escreveu sobre isso dizendo: Deus vela sobre as suas palavras para as cumpri-las. Nada do que Deus falou deixou de se cumprir ou ainda se cumprirá. Ele é fiel em suas promessas. E é interessante destacar o que está no capítulo 27, do versículo 22 do livro do profeta Jeremias. Deus dizendo que haveria o tempo do fim da escravidão, do cativeiro. Exatamente Daniel, ao ler esse texto sagrado, percebeu que Deus é fiel. E Deus nunca deixou de cumprir as suas promessas. Então, o primeiro aspecto a ser destacado aqui é a fidelidade de Deus em suas promessas. Ele cumpre. É importante colocar isso na prática do viver do cristão. Se Deus te prometeu alguma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, Ele haverá de cumprir. Outro aspecto dentro desse item da nossa lição, Deus cumpre as suas promessas, é que Deus renova as suas promessas de bênçãos. Através dos dons espirituais, do renovo espiritual, do batismo com o Espírito Santo, Deus renova, o desejo nasce, flui dentro do cristão, dentro do crente, para ele buscar as coisas espirituais, e Deus traz esse renovo a cada dia na vida, como aconteceu na vida dos judeus que retornaram a Jerusalém. É importante destacar que esse fluir, esse renovo espiritual, nasceu a partir do despertamento espiritual, da vida de comunhão com Deus, da vida de oração, e aí esse nascer, esse despertar foi fluindo na vida daqueles que retornaram com o propósito de reconstruir o templo em Jerusalém, de reconstruir os muros de Jerusalém. Bem, você já até respondeu a última pergunta que eu faria,
que é o que o despertamento ele provoca no crente. Então, você disse que esse despertamento leva os crentes a desejarem ser mais fiéis à palavra de Deus. Foi exatamente isso que o cativeiro promoveu ao povo, foi erradicando os deuses do coração do povo, retornando à sua pátria, realizando um verdadeiro culto a Deus, de forma que começaram a viver este despertamento, este avivamento espiritual. O que é necessário dizer é aquilo que está em 2 Crônicas 7:14. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus estava cumprindo as suas promessas e através disso trazendo juízo, purificando o povo para que o povo permanecesse na sua presença. Então, pastor Valbert, eu quero aqui agradecer a oportunidade, nos confiou diante de nossos telespectadores por ter participado desse momento de interação da Escola Bíblica Dominical e esperamos que tenhamos edificado a sua vida em nome de Jesus. Eu que agradeço a participação do pastor Edson, agradeço mais uma vez a Comissão de Educação e Cultura da nossa SEADEMA pelo espaço concedido e para encerrar eu quero lhe dizer, Deus renova a fé dos abatidos. Sei que nós estamos vivendo um tempo inimaginável em nossa geração, o que está acontecendo, mas eu quero lhe dizer, com base nessa lição do despertamento espiritual, Deus renova a fé dos abatidos. Esse propósito de Deus é lhe trazer renovo para você vencer os embates da vida, as pandemias, as dificuldades, os problemas econômicos, financeiros e, acima de tudo, os problemas espirituais. Deus renova a tua vida. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, o seu trabalho como professor e como professora da Escola Bíblica Dominical. Um abraço em todos e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.